que não vou cumprir aquele propósito, mas dentro dessa semana, desse mês de Nordeste para Cristo, nós estaremos fazendo um sábado de oração e busca aqui nessa igreja. Meus amados, você sabe qual foi o texto que foi lido no início do culto? O Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo é o 7, o verso de número 31. Glória a Deus. Eu quero dizer inicialmente que esse texto, ele é exclusivo de Marcos, É uma narrativa do evangelista que é chamado João Marcos. João Marcos, ele foi o auxiliar das missões de Paulo e Barnabé. Na primeira viagem, João Marcos desiste e posteriormente Barnabé, que era seu parente, cultivou naquele jovem, porque tem jovens que eles são promissores. Mas é uma frase que eu aprendi: se os jovens soubessem e se os anciãos pudessem. Se os jovens soubessem e se os anciãos pudessem. Note que os jovens, na sua energia, na sua força, mas eles precisam ter a estabilidade, a maturidade para tomar as decisões corretas, decisões para a sua vida. No caso, Marcos, ele foi um jovem que se tornou ali auxiliar das missões de Paulo e Barnabé, mas em dado momento ele desistiu daquele trabalho. E como dizia lá no quartel, no campo, ele dizia assim: tá difícil, quer voltar para casa, quer ir para os braços lá, para a proteção da mamãe, vá, volte. Era só uma forma deles falar com a gente. Mas na verdade, é quando a pessoa está naquela missão, e em dado momento ela olha para as lutas, ela olha para as dificuldades. E qual é o primeiro sentimento que nós temos? Quero voltar para trás, eu quero voltar para eu não quero esse negócio de compromisso, de assumir posição. Não, eu quero ser mais um crente ali. Eu quero ser um crente do ministério esquenta-banco. Quero ficar só na reserva. Não quero tomar a frente. Mas eis que Deus, através de Barnabé, com muita paciência, foi lapidando, dando instruções. Como é que diz aquela palavra? Que a pessoa foi um mentor, um mentor espiritual. Diz: olha, às vezes no calor das emoções a gente faz as coisas de forma que a gente quer, mas o Barnabé conseguiu, com a graça de Deus, instruir o jovem João Marcos. Daqui a pouco, aquele jovem que desistido recebe uma recomendação paulina de Paulo a Timóteo. Ele diz: chame a João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Então ele escreveu esse evangelho. É um evangelho que tem só 16 capítulos. É o evangelho prático. É o evangelho do serviço cristão. Uma frase que marca esse livro, esse evangelho, sabe qual é? Vocês devem conhecer. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Note que você vai observar que nem a genealogia de Jesus o Marcos se preocupa em anotar. É muito rápido. Jesus sai de um lugar, já vai para um outro. Observe o texto que li. Quando Jesus sai das cercanias de Tiro, ele estava na divisa ali da Fenícia. Tiro e Sidom eram cidades da Fenícia. E Jesus havia curado uma jovem que havia estado com um espírito
maligno, e a mãe dela, atribulada, foi correndo. Era uma mulher que não era da descendência judaica, mas o alcance de Deus, ele vai além do judaísmo, ele vai além das fronteiras de Israel, ele vai alcançar a Fenícia, ele vai alcançar os povos, as nações, o mundo. Essa é a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Então aquela mulher, ela passou, a mensagem não é baseada nisso, né? Ela pediu, você sabe, chegou até o ponto de ela dizer, Jesus provou, né? Chamou a mulher até e disse assim, não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros, né? Aí que foi a resposta dela? Senhor, eu não quero nem o pão, eu quero só as migalhas que caem da mesa dos filhos, só isso. Irmãos, dito isso, aquela palavra, Jesus deu uma ordem, e a ordem disse, vai, porque a partir de agora, aquilo que atormenta a mente da tua filha, a gente diz em nome de Jesus, Jesus dizia, eu declaro que todo tormento que traz problema na mente dessa criança, seja repreendido, glória a Deus, e seja curada, e seja liberta, e seja salva. Quando a mulher chegou em casa, a menina estava bem, e o demônio já tinha saído, glória a Deus. Enquanto Jesus estava fazendo esta obra, repare comigo o versículo 31, e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. O 31 está escrito, glória a Deus. Aqui nós vamos encontrar um milagre que só Marcos registra, mas se você, Fred, abrir aí na mídia, Mateus 15, versículo 30, perceberemos que essa mensagem que Mateus, ele faz um relato assim, de forma geral, porque nessas cercanias, Jesus curou, ele vai descrever todos os males, observe comigo, e vieram até ele quem? O próprio Jesus, grande multidões, pessoas que traziam consigo, olha os diversos problemas que as pessoas tinham, coxos, que mais? Cegos, outro problema, mudo, pessoas tinham dificuldade, não falavam, né? Aleijados e muitos outros, e lançaram aos pés de quem? Aos pés de quem? De Jesus. E o que aconteceu com essas pessoas? E ele os sarou, ele os curou, ele os libertou. Entenda, Mateus dá um apanhado geral dos problemas que ali Jesus conseguiu sanar, das enfermidades que ele curou. E Marcos vai dizer um desses problemas que ele resolveu, uma dessas doenças que ele conseguiu ali, que ele restaurou, glória a Deus, que é exatamente um homem altamente necessitado de um milagre, de uma intervenção divina. Se eu perguntar para você, irmãos, em alguma área da sua vida você precisa de uma intervenção divina, amém? Você precisa que Deus faça uma obra na sua vida. Qual a área da sua vida que Cristo pode intervir ainda nessa noite? Glória a Deus, Ele está aqui para intervir. Se for alguma enfermidade, Ele pode curar, pode repreender todo o mal. Se for alguma porta que está fechada, Ele vai declarar nessa noite que a porta pode se abrir. Se tu crer, se tu confiar, se tu entregar, se tu orar, se tu buscar, tudo é possível ao que crer. Receba essa palavra da parte de Deus, porque Ele está aqui para nos ajudar em nossos corações. Só Ele tem o poder de abrir e de remover todas as dificuldades, para que nós possamos ter um real encontro com Jesus. Glória a Deus. Mas irmão, eu já aceitei a Jesus, mas cada dia o crente tem que ter um real encontro com Jesus, através de quê?
Da oração, com certeza, né? Nós temos um real encontro com Jesus na oração. Glória a Deus. E interessante que este homem, que nós vamos agora a pegar o texto da palavra, que ele, versículo 31, ele tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Glória a Deus. Então, aonde Jesus passou, né, sempre o homem ele tem várias necessidades, né, espirituais, físicas, e aqui tem uma necessidade muito importante, porque ele era uma pessoa que não conseguia ouvir e também não conseguia se expressar. Só se estivesse assim aquele pessoal que tem aquele, não é um dom, né? Tem gente que tem aquela prática, né, que aprendeu a linguagem dos surdos e mudos, né? Libras, e ele consegue. Eu sei que a pessoa fala através de gesto, né? A pessoa fala ali, às vezes eu fico só olhando e não entendo nada, né? Mas quem tem essa habilidade, né, de falar a linguagem Libras, é muito importante, né? Então, aqui é uma pessoa que tinha dificuldade de ouvir, glória a Deus. E eu quero trazer uma aplicação do ponto de vista, assim, evangelístico, né? Quando o homem não consegue mais ouvir a voz de Deus, quando seus ouvidos estão fechados para ouvir a voz de Deus, é preciso, como disse Jesus, uma palavra em aramaico, ele disse, abre-te, que significa o quê? Éfatá, abre, glória a Deus. A irmã cantou aqui que Moisés, numa das primeiras dificuldades que ele enfrentou após a sua saída do Egito, porque ali foi a poderosa mão de Deus, né? E quando o povo estava lá, praticamente, diante de uma dificuldade, irmãos, Deus abriu um caminho no meio do mar. Isso é coisa tremenda, não é verdade? Glória a Deus. Há situações que a gente acha que, pronto, Jesus, agora eu acho que chegou o fim, né? Eu acho que nós vamos morrer tudinho aqui. Aí a gente pensa assim, como Paulo diz, que até da vida nós nos desesperamos, nós estávamos no limite, chegou o fim. Mas eis que quando chega o fim, é Deus que abre a porta, abre a saída, glória a Deus. E nessa noite eu quero dizer para os amados irmãos, que do ponto de vista evangelístico, as pessoas que não ouvem mais a voz de Deus, por que não conseguimos ouvir a voz de Deus? Irmão, certamente, muitas das vezes Jesus falou para a igreja, como foi pregado aqui na última segunda-feira, quem tem ouvidos, ouça. E ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha palavra, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar com ele, ele vai cear comigo. Então, a porta do coração, o homem pode, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, deixar Deus mover, pode abrir e deixar Deus operar. Ele é que destrava os nossos ouvidos, né? A gente observa que Samuel, ele podia até ter a visão embaraçada, né? Que às vezes a gente analisa as pessoas pelo aspecto, né? Deus foi comissionado para ele ungir o rei, né? Aí ele chegou lá, ele viu os filhos de Jessé, aí ele diz, rapaz, certamente esse aqui é o ungido do Senhor. E foi só, e o Senhor foi, ainda bem que a visão não estava assim muito bem, mas a audição estava bem antenada, né? É bom quando você ouve a voz de Deus, viu, irmão? Glória a Deus, né? Você escuta a voz, o Senhor disse, não é este. E o Senhor falou mais, não julgues pela aparência externa, glória a Deus. Porque eu, Senhor, vejo o que está no coração. Então ele foi passando, vocês sabem a história, e acabou que ele ungiu a nenhum dos que estavam na mesa. E acabou que o outro que não estava na mesa, que foi chamado, e aí Deus falou, é este o ungido, unge o homem, que eu tenho uma grande obra a fazer na vida dele. Então, meus amados, está com a audição espiritual em dias, é isso que essa palavra fala, porque a pessoa que não ouve a voz de Deus, como é que ela vai, como a Bíblia diz,
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A pessoa às vezes está tão intertida em alguma coisa assim atrativa, né, da vida, né? São muitas vozes nesse mundo, né? São muitos entretenimentos nesta vida que nos fazem a gente não ouvir a voz de Deus. Mas que você possa nessa noite, através dessa mensagem de Deus para nós, que nós possamos ouvir a sua palavra, em meio ao corre-corre da vida, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Ouça Deus, ouça o Senhor falar com você. E Ele fala através dos sonhos, Ele fala através da palavra, Ele fala também da revelação, glória a Deus. Ele fala, Deus, Ele não está intacto ali, como diz lá o Salmo 115, né? Que o salmista, ele diz que os ídolos, eles têm boca, mas eles não falam. Eles têm ouvido, mas eles não ouvem a oração de nenhum dos seus adoradores. Ele tem pés, mas ele precisa de alguém para locomover eles. São os ídolos mudos daqueles que não creem no Deus que fala ao coração do homem. Glória a Deus. Meus irmãos, é preciso ouvir a voz do Senhor, abrir o coração para ouvir a voz do Senhor. E aí com certeza você vai confessar o nome de Cristo. Quando os ouvidos estão fechados, quando a boca está travada, né? O que vai acontecer na igreja? Não vai ter oração. As pessoas não vão mais orar. A boca está travada. O ouvido está ouvindo algumas outras coisas mais. Glória a Deus. Pastor, a gente pode ouvir assim umas curtições de umas músicas cristãs. Eu sei que tem música cristã muito boa, bonita. Irmãos, a música, a música cristã, a música verdadeiramente cristocêntrica, ela acalenta a alma, né? Até a gente estava falando hoje aqui pela manhã, qual é a parte mais importante? Tudo converge para que Cristo seja adorado, seja no louvor, seja na palavra, seja na reverência, seja no momento em que você para até de conversar com a pessoa que está do seu lado. Meu Deus do céu. E ouvir o que Deus quer falar com a gente, através dessa singela palavra. O Senhor quer falar com cada um de nós, mas os nossos ouvidos precisam, as nossas bocas precisam estar abertas, para que haja no nosso meio outra coisa que não pode deixar de ter: louvor, gratidão, adoração, ação de graça. Quando os nossos ouvidos são abertos, quando nós confessamos o nome de Jesus, quando nós levantamos a Deus em oração, quando nós rendemos graças a Deus, nós começamos a falar do grande amor de Deus. Amém? Glória a Deus. O amor de Deus é grande, irmãos. Este homem precisava de um encontro pessoal com Jesus. Ele precisava de um encontro pessoal com Jesus. Note comigo o texto, vem lá para a mensagem, vem comigo para o texto. No versículo 32, repare bem: trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pelo menos Jesus colocasse a mão sobre ele. Jesus, este rapaz, lembra dos problemas que foram lá apresentados, que Jesus curou? Aqui Marcos dá os pormenores da situação que Jesus realizou. Então aquele jovem, ele foi levado por alguns amigos até Jesus e foi pedido para que Jesus colocasse a mão sobre ele, para que ele pudesse receber uma operação divina. E olha, que Jesus estava no meio de grande multidão, não é verdade? Muita gente ali ao próximo, e Jesus podia ali realizar aquele milagre. Mas eu acho interessante, é que para cada pessoa, Deus trata de forma diferente. Repare comigo, cada pessoa tem um método de Deus marcar o coração daquela pessoa, de Deus falar ao ouvido daquela pessoa, Deus falar. Paulo chegou a fazer uma oração aos Efésios. Ele disse assim: olha, abre os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do nosso entendimento.
Tem uma passagem no Salmo 119 que eu sempre recomendo para os irmãos ler, né? Abre os meus olhos para que eu veja o quê? As maravilhas da tua lei. Então é preciso que Deus venha abrir o que está, algo que impede da gente de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Eu lembro do jovem que Deus falou com ele, através de Eliseu, e o Senhor disse, abre os olhos do moço. Ele abriu, mas ele ouviu ali que Deus estava com ele, e realmente Deus é presente. A gente às vezes nem percebe, mas a presença dele é real em nosso meio. A gente às vezes está passando por algumas dificuldades, mas o Senhor está sempre com a gente, e nós precisamos cada dia chegar aos pés do Senhor, porque só Ele pode estender a mão. Veja, vem comigo. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e pediram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Então esse pedido aqui foi para que Jesus fizesse algo na vida daquele moço, daquele homem, que precisava de um toque de Deus, ele precisava de um encontro com Cristo. E o texto vai dizer que somente Deus, somente Jesus é que pode fazer uma intervenção maravilhosa. Ele é médico por excelência, né? Foi apresentada a necessidade, e o método que Deus usou aqui para curar aquele rapaz foi diferente, viu, irmãos? Às vezes Deus não vai, porque às vezes a gente fala até falamos hoje aqui, né? Que às vezes tem uns pregadores que gostam de se auto-exibir, né? E Jesus, ele, na sua simplicidade, ele pegou o rapaz à parte, olha o 33, tirando ele à parte, de entre quem? A multidão. Tirou ele à parte. Tem momentos na vida que a gente está assim, aquela muvuca no meio da multidão, né? E está ali, tantas vozes. Quantas vezes nós ouvimos a voz das seduções deste mundo? Quantas vezes as vozes do desânimo batem na nossa porta, nos nossos ouvidos? Quantas vezes as vozes da incredulidade, as vozes que este mundo apresenta, os discursos contra Deus, contra a ética cristã, os discursos contra a verdade de Cristo. Mas nós precisamos ter um momento à parte com Cristo. Jesus tira ele à parte, tira ele do meio da multidão, e ele vai para um lugar, só ele e Cristo. Glória a Deus. E aí Jesus os meios de acesso para a gente falar com a pessoa, né? Como eu falei a linguagem de Libras, quais são os meios de acesso? Você conversar com a pessoa naturalmente, né? E aí, irmão, está tudo bem? Qual é o teu problema? Jesus, eu estou enfrentando aqui a dificuldade. Mas ele não tinha como ouvir. Ele nem falava direito. Era mudo, surdo. Mas repare bem, Jesus usa a visão, que era um outro canal de acesso, e ele usa também a questão do toque, né? Basta somente, como diz o hino, basta somente que tu me toques, Senhor. E a Bíblia diz aqui no versículo 33, que pôs os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. Glória a Deus. Aquele momento em que Jesus, no meio da multidão, ele se separa, né? Às vezes a gente tem que ter um momento à parte com Deus. Repare essa palavra, né? A gente vai, olha, que Jesus foi escolher os 12 apóstolos, ele passou uma noite à parte com o Pai, só ele e o Pai, e ele escolheu aquele que ele quis. Se a gente às vezes toma decisões no calor das emoções, baseado em aquilo que nós pensamos, nós precisamos, sozinho com Deus, ouvir a palavra de Deus. Coisa boa é o cristão estar em comunhão com Cristo, ouvindo a palavra de Deus, meditando nas Escrituras, e Deus vai ali iluminando os olhos do entendimento, Deus vai ali falando ao coração daquela pessoa, e os nossos ouvidos vão ficando aguçados, e Deus vai começando a modelar a nossa trajetória. E olha que aquele jovem, quando ele recebeu da parte de Cristo um toque de Deus, o tocou nos ouvidos, tocou na sua língua, glória a Deus. Aquele homem recebeu
um milagre maravilhoso da parte do Senhor, né? Para cada paciente, Deus tem um tratamento específico. Deus tem um tratamento específico com cada pessoa aqui, glória a Deus. Ele quer tratar, Ele quer modelar o nosso caráter, Ele quer tirar todo o entrave dos nossos ouvidos, para que nós possamos cada dia ouvir mais a voz de Deus. Amém? Chega de distrações. Marta, você que estava lá meio distraída, Maria ouviu a voz de Cristo, glória a Deus. Lázaro ouviu a voz de Cristo, sai dessa tua situação de morte, vem para a vida, Lázaro. Então precisamos ouvir a voz de Cristo em meio às dificuldades, é no lugar à parte, é no lugar entre Cristo, só você e Cristo. É assim que Deus fala, glória a Deus. Quando o homem de Deus estava lá enfrentando uma depressão, né, Gilmar? Um homem que tinha enfrentado um desafio grande com muitos profetas de Baal, venceu tudinho. Chegou uma palavra para ele, uma palavra mesmo assim, que aquela que veio assim envenenada, né? O pastor sempre prega assim: olha, Elias, tu vai morrer daqui a pouco. Mandou uma ameaça. Elias sai em retirada. Interessante, né? Para os irmãos assim, o aspecto pentecostal, né? Irmão, Deus fala no fogo, é fogo, é poder. E é interessante que veio alguns sinais físicos. Quais foram eles? Veio o que? Um terremoto. Veio fogo. E o que mais? E outro movimento lá que Elias, pronto, é Deus. Deus está falando comigo, eu estou ouvindo a voz de Deus. Não era Deus. Nem tudo que aparenta ser de Deus é Deus falando. É só uma coisa da natureza mesmo. Terremoto, trovão, um fogo, que até são símbolos da presença teofânica de Deus, da majestade de Deus. Lá no Sinai, Moisés viu a glória de Deus, viu lá a manifestação de Deus, a teofania, manifestação física de Deus, e Moisés ficou ali cara a cara com Deus, e Deus falou com ele recebeu os 10 mandamentos, toda aquela liturgia, todas aquelas leis, foram tudo registrado num livro. Mas agora Elias está ali, desesperado da vida, com o coração abatido, querendo desistir, desanimado. Aí de repente, não era Deus falando. Quem foi que Elias ouviu agora? Uma voz calma e serena. Elias, que fazes aqui, Elias, nessa caverna? O que você está fazendo? Aquela voz bem manso, né? Para os pentecostais, não que a gente não creia, né? Porque Deus fala de forma gloriosa, bem retumbante, mas Deus fala também calmamente. Deus fala calmamente, glória a Deus. Deus chamou essa pessoa à parte. Eu quero ter um particular com você nesta noite. Essa mensagem foi marcada para que Deus tenha um particular com você. Só você e Deus. Sai do meio da multidão. Não escute. Isso não vai dar certo não. Não escute isso. Escute Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Irmãos, a palavra edificou Elias. Elias, acostumado a ouvir palavras poderosas, e agora vê aquela vozinha calma e suave e diz: é Deus, é Deus. Deus fala. Deus tem as suas multiformes. Falou para Moisés de forma estrondosa, glória a Deus. Falou para Elias de forma calma e serena, glória a Deus. Ele fala para nós, glória a Deus. Mas pastor, eu queria ouvir uma voz assim, né, os irmãos estralando em línguas e tal. Mas escute aí, de certa forma Deus está falando de alguma área da sua vida, que os nossos ouvidos têm que ser destravados. Jesus está tratando de um homem, está tratando de uma situação espiritual, física. E aí nós vamos observar, glória a Deus, para cada necessidade humana, Cristo tem um método específico para ministrar, para cada necessidade humana, glória a Deus. Ele chegou para um e disse: vai lá no tanque de Siloé e lava-te.
Glória a Deus. Lá aqui na frente, ele fez uma cura em processo. Ele disse: você está vendo alguma coisa? Estou vendo os homens como árvore. Aí colocou de novo as mãos. E agora? Aí ele: estou vendo tudo direitinho, glória a Deus. Mas desse aqui não, ele trouxe a parte, ele conversou com ele começou a tocar nos ouvidos dele, ele tira o entrave dos nossos corações, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, como diz o apóstolo Paulo, os ouvidos, para que nós possamos ver a presença de Cristo em nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem muita gente escutando o que não é para ouvir, conselhos vazios, sem direção. Mas o conselho de Deus é melhor. Está na hora tem hora que nós temos que parar para ouvir o conselho de Deus. Há uma palavra direcionada por Deus. Glória a Deus. Ei! Jesus começou a tocar nos ouvidos daquele homem. Ele tocou nos ouvidos dele. Tocou na língua daquele homem. E aquele momento maravilhoso, ele começa a realizar o milagre. O milagre, ele passa por alguns procedimentos. Primeiro, quero mostrar aqui o versículo 34. Levantando os olhos ao céu, suspirou. Glória a Deus. Levantando os olhos aos céus. Primeiramente, Cristo mostra que entre ele e o Pai, ele é o mediador entre Deus e os homens. Só ele pode, Só ele pode trazer a palavra certa. Tem pessoas que estão em dúvidas, que estão enganadas, mas ele trouxe aquela palavra à parte, tocou naquele homem, e ele levanta, ele suspira, porque para todo milagre não é algo assim automático, não. Ele moveu-se de íntima compaixão. Ele suspira. Ele levanta os olhos ao céu. Ele suspira. Aquele levantar os olhos aos céus é pedindo a Deus: tenha misericórdia dessa vida. Abre os ouvidos deste homem, que ele receba algo da parte de Deus. E com certeza, a segunda palavra que Jesus cita aqui, meus amados, é uma palavra de ordem. Qual é a palavra? Abre-te. Abre os olhos. Abre os ouvidos. Abre o coração. E aquele homem recebeu uma palavra específica de Deus. Está escrito aí, né? 34. Efatá. Quer dizer o quê? Abre-te. Glória a Deus. Somente essa palavra de ordem que Cristo deu àquele homem. Abre-te, glória a Deus. Aquele homem estava ali precisando de um milagre, e aquela palavra veio como um poder, como o próprio Deus falando, glória a Deus, como fosse ali o Criador pegando ali, pegando aquele barro e modelando e soprando no homem e trazendo a vida novamente. Aquele homem estava recebendo de Deus uma iluminação interior. Ele estava sendo impactado com o poder da palavra. E nessa noite, o Senhor é aquele que abre as portas do céu. Ele abre, um dia Ele vai abrir as janelas do céu, os portais celestiais, para ir ao encontro do seu povo, a igreja, glória a Deus. E Deus, Ele abre, através da oração, a intimidade com Deus. Muitas das vezes, Daniel, o servo de Deus que estava lá na Babilônia, estava lá sem nenhum atendimento assim de religioso, sem templo, mas ele abria a janela para Jerusalém, e ele orava lá, estava lá, orando a Deus. Yahvé, Senhor, olha para o teu servo aqui, sustenta. E Deus falou de uma forma muito especial para Daniel. Deus deu um resumo para ele. Depois ele falou para João e deu todos os detalhes do final dos tempos do Apocalipse. Glória a Deus. Mas até a irmã estava pregando aqui, quando o homem tentou calar a boca de um profeta, de um apóstolo, lançou ele preso na ilha de Pátimo. Lá ele ouviu a voz de Deus. Jesus apareceu para ele e revelou o Apocalipse. Glória a Deus. Eu até citei isso.
quando a gente pensar que chegou ao fim, ei, não escute a incredulidade, escute Deus dizendo: eu estou com você, ainda não é o fim de tudo, é só o começo, uma nova etapa na sua vida, há um novo começo, mas ouça o que Deus tem para falar com a gente, amém? Depois que Jesus disse: abre-te, olha o que acontece, no versículo 35, e logo, vamos lá, e logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E agora ele estava falando agora perfeitamente. A voz foi restaurada, a audição foi restaurada. Glória a Deus. Fala. E interessante é que Jesus fala com ele de novo. Depois de restaurado, ele diz: olha, ei, tem uma coisa, não fique divulgando esses milagres, não. Parece diferente, né? Jesus não queria nem aparecer. Não fique divulgando, não. Quanto mais ele proibia, mais ele divulgava, mais ele falava. Está entendendo? Glória a Deus. Porque é algo que o que Deus faz na vida do homem, ele não pode calar. Porque se ele calar, Jesus diz: as pedras clamarão. Se esta igreja calar a sua voz na adoração, na gratidão, calar as suas orações, não ouvir mais a palavra, essa igreja vai entrar numa situação de crise. Mas se ouvir esta noite a minha palavra, não endureça o teu coração. Se você está aqui nessa noite, entrega a sua vida a Jesus, entrega a Cristo, se reconcilia com Ele, porque Ele tem falado com você. Ouça a palavra de Deus. Glória a Deus. Interessante aqui, amados, para a gente concluir. Tudo Ele faz bem. Tudo Ele faz bem. Disseram que Jesus, tudo Ele faz bem. Ele faz ouvir os surdos, falar os mudos. O profeta Isaías profetizou sobre esse ministério profético de Cristo. Se o irmão colocar aí só para a gente analisar, Isaías 35. Louvado seja Deus. Apenas 2 versos. Isaías 35, certo? Nós iremos ler uma parte que o profeta prenuncia o que Deus ia fazer através de Cristo, né? No seu ministério terreno. Aqui é um momento profético de Isaías, exatamente o versículo 5. Leia comigo. Então, vamos lá. Os olhos dos cegos serão abertos. Há muita cegueira espiritual. Há muita gente tampado os seus olhos para não perceber a verdade de Deus. E o que mais, irmão? Os ouvidos dos surdos se abrirão. Como ele fez aqui, versículo 6. Os coxos saltarão como servos. E o que mais? E a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. É Deus falando, glória a Deus, que aonde tem uma situação de deserto, Deus iria mudar, os olhos iriam abrir, os ouvidos seriam abertos, até os mudos cantarão. Quando a igreja se cala, quando o povo se cala, Deus fala e toca e disse: não pare de adorar, não pare de cantar. Amém. Eu só me lembro do que Deus, no princípio de tudo, Ele fez. Jesus está aqui só confirmando as palavras do seu Pai. Quando Deus criou as alimárias e viu Deus que era bom. Tudo que Deus faz é bom. É bom.
é maravilhoso. E agora, lá vem Jesus, depois que o pecado assolou a humanidade, trouxe cegueira, trouxe discursos que são antagônicos à doutrina bíblica. Jesus fala para nós. E sabe o que disseram? Eu quero encerrar com essa palavra. Vem para o texto comigo, versículo 37. E admirando-se sobremaneira diziam: o que, irmãos? Tudo Ele faz bem. Ele faz todas as coisas. Ele realiza. Irmão, pastor, eu queria ouvir mais essas palavras, mas parece que a palavra está cansativa, está enjoada. É porque é no início. Porque tem que tirar todo o entrave. Tem que tirar todo o entrave. Tem que haver, perdoe aí, mas tem que haver mais concentração. É difícil, mas não é impossível. Para a gente orar um pouco mais, para a gente meditar um pouco mais, para a gente deixar o Cristo vivo sair da nossa boca somente louvor e adoração, glória a Deus, porque Ele tudo faz bem. É isso que a igreja de Cristo precisa, glória a Deus. Então que nessa noite o Espírito Santo, se tem alguém em nosso meio para entregar a sua vida a Jesus, Ele está aqui no nosso meio, e Ele está nessa noite falando aos seus ouvidos, tirando toda dificuldade. Ele quer alinhar os nossos pensamentos aos seus pensamentos. Ele quer alinhar os nossos propósitos ao propósito dEle. Ele quer canalizar o propósito dEle. Tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero saber. Glória a Deus. Jesus está presente na casa. E quando Ele está presente na casa, Ele está pronto para realizar muito mais. Mas é preciso um passo de fé, entregar a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Entregar os seus caminhos, como diz a palavra. Entreguei os meus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Tem alguém para entregar a sua vida a Jesus essa noite? Para se reconciliar com Cristo? Glória a Deus, Ele está aqui no nosso meio. Ele está querendo tocar pessoas aqui para fazer um novo começo, uma nova aliança, um encontro com Cristo. E a mensagem evangelística é essa: Jesus é aquele que destrava tudo aquilo que impede. Ele abre o portal, não dessa espiritualidade mesquinha aí, sobrenatural,